Fala nação, Venâncio Costa na área mais uma vez aqui, para mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já vou deixar esse recadão para vocês aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, que é muito importante para a gente poder crescer o canal, cada vez mais, ter mais inscritos aqui. Nossa meta é atingir até setembro um número de 5 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês, com a força de vocês, para a gente poder fazer com que o canal cresça o mais rápido possível. É isso, galera. Vamos lá para o vídeo. A gente vai falar bastante sobre o jogo do Mengão, né? Um amistoso contra o Olímpia lá em Brasília. O Flamengo jogou às 8 horas da noite contra o Olímpia. Venceu o Olímpia por 4-2. Um golaço do Bruno Henrique. 3 assistências do Samuel Lino. E a gente vai falar muito mais sobre isso aqui. Vamos trazer informações também sobre o Thiago Almada. Uma possível saída do Eric Pulgar. A gente vai falar também sobre isso. E o que o Boto falou antes de começar o jogo, principalmente sobre a situação do Felipe Luiz lá no Mônaco, tá? Ele trouxe essa informação também. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre tudo. Então, vamos começar aqui, para a gente começar o vídeo, né, falando sobre o jogo de hoje. Perguntar para vocês o que vocês acharam da atuação do Mengão, vocês gostaram? É claro que é um amistoso, o Flamengo não está completo ainda, alguns jogadores, inclusive, não foram nem relacionados, alguns porque estão machucados e outros porque estão voltando de férias, da Copa do Mundo, principalmente, né? O Arrascaeta é um caso deles, o próprio Léo Pereira também está no período de férias, além do Danilo, enfim. Jogadores que retornarão ao clube, acredito que esse fim de semana já devam retornar ao clube para começar a preparação, porque na semana que vem já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense e o Flamengo está na busca pela liderança, então é muito importante que o elenco esteja completo e a gente vai analisar também algumas coisas, principalmente as questões de lesões que o time do Flamengo vem enfrentando nesses últimos tempos, né? E aí vou pedir aqui mais uma vez para você deixar o seu like no canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, dá essa força, tá certo? Então, falando sobre o amistoso de hoje, o Flamengo ganhou do clube do Olímpia, do Paraguai, por 4-2, né, com gols do Pedro, Bruno Henrique meteu um golaço, o Luiz Araújo fez um gol também numa jogadaça, com um passe do Lino, um corta-luz ali do Pedro. Enfim, uma apresentação de gala do Flamengo hoje. A gente tem uma preocupação em relação ao Luiz Araújo, porque saiu machucado. A gente espera que essa lesão não seja muito grave, não seja nada de grave, inclusive, que tenha sido só uma pancada mesmo. Ele acabou tomando a pancada. O time do Olímpia jogou muito pesado, jogou muito forte, né? Embora fosse um amistoso, parece que ele estava encarando como se fosse um jogo à Vera, mas enfim, também não podemos reclamar. É bom porque aí o Flamengo vai estar bem preparado para esse reinício agora da temporada do Mengão. Essa segunda parte da temporada aí, que a gente vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, enfim. A gente quer conquistar títulos, então a gente tem que ter o time bem afiado, né? Mas e é isso. Aí assim, destacando alguns pontos aqui, eu gostei muito da atuação do Pedro. Pedro, sensacional. O ponto forte continua sendo o Samuel Lino. O Samuel Lino vem se adaptando muito bem no estilo de jogo do Léo Jardim, jogando ali como camisa 10. A gente sabe que com a volta do Arrascaeta, algumas coisas vão modificar, algumas questões de posicionamento vão modificar, mas é bom saber que o Samuel Lino está encarando essa oportunidade de jogar fora da zona que ele costumava jogar ali pelo lado esquerdo no ataque e jogando muito bem, né? Tá flutuando bem ali no meio de campo, tá fazendo o esquema de jogo que o Léo Jardim quer, principalmente quando o Flamengo tem a posse de bola, que é justamente procurar o ataque o mais rápido possível. Então está se adaptando muito bem. Por outro lado, a gente teve ali alguns erros, principalmente não só do Rossi, né, que falhou no gol do Olímpia, mas também tivemos o erro do menino, né, da base do Flamengo, lateral esquerdo. Enfim, assim, coisas que acontecem. A gente sabe que errar, todo mundo vai errar, é natural. Que bom que foi agora num jogo amistoso, num jogo que não estava valendo praticamente nada, né? Mas é mais uma apresentação mesmo. O Flamengo não teve custo nenhum, muito pelo contrário, ainda ganhou com isso. Mas enfim, e é bom também para poder, como eu falei,
botar o time nos eixos, né, botar o time já no ritmo de volta. Fico triste pela questão do jogador ter cometido esse erro, mas a gente sabe que faz parte. O interessante é que ele não se abale com isso, né, que ele continue fazendo o trabalho que ele vem fazendo, para que lá na frente, ele, quando tiver a oportunidade, já esteja pronto. A gente sabe que jogadores da base precisam ser blindados justamente para que não aconteçam essas questões, né, como houve no passado, e a gente sabe disso muito bem. O próprio Wesley teve um período muito difícil da carreira dele ali no Flamengo, demorou um tempo para poder se adaptar, mas aí correu atrás, foi buscar, e aí a gente sabe o que aconteceu. Inclusive hoje está lá na Itália jogando muito bem. Uma pena ele não ter conseguido jogar na Copa do Mundo por ter se machucado, mas é isso. Jogador, carreira de jogador é assim mesmo. A gente sabe que vão ter altos e baixos e ele tem que se adaptar. Só torço para que o rapaz, o garoto, ele não se abale com isso e que ele continue fazendo o trabalho dele, né? Não só ele, como outros garotos também que foram testados pelo Léo Jardim. Eu acredito que o Léo Jardim esteja fazendo esses testes justamente para poder avaliar quais jogadores vão poder ser usados nesse decorrer agora do segundo semestre. E acredito que alguns de forma muito positiva, como o próprio zagueiro, que vem atuando muito bem nessa intertemporada do Flamengo. E assim, uma apresentação muito boa, uma apresentação que para a torcida foi maravilhoso, porque tiveram diversos gols, a vitória do Mengão, é claro, mas uma excelente apresentação. Então assim, eu estou bem entusiasmado com o que o Flamengo vem apresentando nessa intertemporada, para que a volta na semana que vem seja em grande estilo, já seja com vitória e a gente voltar ao ritmo novamente. Tá? Vou trazer aqui informação principalmente sobre a questão do Eric Pulgar, porque existe uma preocupação sim. Tá? O Eric Pulgar ele vem recebendo sondagens não só da Arábia Saudita, como também dos Estados Unidos, né, da MLS. O Eric Pulgar ele tem uma multa fixada de rescisória de 4 milhões de dólares. Inclusive, isso foi feito na última renovação de contrato dele, foi a pedido até do próprio staff que fosse reduzida a multa, porque o Flamengo não queria chegar, aparentemente o Flamengo não queria chegar ao valor que era pedido pelo staff do jogador, e aí até aceitaram a renovação de contrato, porém colocaram uma cláusula de que a multa rescisória deveria ser baixa, então chegaram a esse valor. O que preocupa bastante, por quê? Porque o Eric Pulgar é um jogador que a gente sabe que tem alguns problemas, né, principalmente questões de comportamento, de cabeça quente principalmente. No ano passado a gente inclusive correu um risco muito grande dele ser expulso na final da Libertadores, o que poderia ter causado algum tipo de problema para a gente naquela final. Mas enfim, ainda assim é um jogador que a torcida gosta. Eu acho que é um excelente jogador, é um jogador que faz uma função principal dentro do campo, que é do pitbull mesmo, de marcação, mas ele tem muita qualidade para sair jogando, ele tem um bom passe, e isso é muito importante, principalmente para o que o Flamengo quer. O Flamengo precisa de um time que esteja muito bem alinhado na situação, principalmente de contra-ataque ali, de chegar mais rápido na área do adversário, mas também com a marcação muito forte, né? O Eric Pulgar já tem uma idade que não é muito avançada, mas é uma idade avançada, né? Jogando ali ao lado do Jorginho, que tem uma experiência. O Jorginho é fora do normal, é fora do comum. A gente sabe que o Jorginho tem uma idade avançada, mas os dois jogando ali estão jogando muito bem, estão se entendendo muito bem, né? E a gente tem o Everton Araújo também, que também faz uma função ali, faz essa troca ali entre o Pulgar, entre o Jorginho, jogando uma vez com um, uma outra vez com outro jogador. Mas assim, existe essa preocupação. E tem sim uma possibilidade da saída do Eric Pulgar agora na próxima janela. A gente vai aguardar, porque as sondagens estão acontecendo. Possivelmente daqui a pouco o Flamengo já deva receber alguma proposta pelo jogador. E aí, se o jogador quiser sair, não tem muito o que se fazer. Tá? A informação que se tinha é de que o Eric Pulgar não queria sair do Flamengo, não quer sair do Flamengo. Tá? Até então, ele não queria sair do Flamengo. Ele quer continuar no Flamengo, principalmente porque ele entende que ele tem uma função importante dentro do elenco. Ele está bem adaptado ao futebol brasileiro, ele está bem adaptado a morar no Brasil, aqui principalmente no Rio de Janeiro. Então, assim, a vontade dele era de continuar. Não sabemos se alguma coisa mudou, até porque não é só o jogador que decide, né? Tem o staff dele também,
que pode decidir junto a ele e talvez não queira que continue, mas enfim, vamos aguardar, vamos torcer para que ele continue, porque como o Leonardo Jardim falou hoje, na própria coletiva que ele deu, o Leonardo Jardim entende que precisa de reforço, né, de reforços. Ele, inclusive, falou ali, deu a entender que seriam 3 reforços aproximadamente. Mas o mais importante, ele não quer perder ninguém nessa janela. Ele quer que todos os jogadores que estejam no elenco nesse momento permaneçam, continuem no elenco, principalmente porque ele entende que o elenco não é um elenco grande, é um elenco enxugado, né? É uma situação que foi colocada lá atrás, principalmente com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz achava que o elenco do Flamengo estava bom, estava enxuto, mas o Léo Jardim já não entende dessa forma. O Léo Jardim entende que o Flamengo precisa sim de reposição, não só de reposição, de reforços, mas mantendo o atual elenco sem saída de ninguém, e principalmente sem nenhum jogador machucado. Eu também entendo que isso é muito importante. O Flamengo precisa muito resolver essas questões, porque o DM do Flamengo sempre tem alguém ali se tratando, resolvendo problema. A gente precisa ter o elenco do Flamengo. O ideal é que agora nessa parada para a Copa o IDM estivesse completamente vazio, todos estivessem recuperados. Infelizmente não é o que está acontecendo. Léo Ortiz está no DM, a gente não tem informações sobre o que aconteceu. Ele se machucou inclusive antes da parada para a Copa e até agora não conseguiu voltar. Agora essa situação do Luiz Araújo, que a gente vai torcer para que não seja nada demais, mas enfim, o Flamengo precisa resolver essas questões, tá? E aí, inclusive, eu vou falar sobre uma questão que o Boto deu uma entrevista antes do jogo para a Flamengo TV, e a Daniela Boaventura perguntou para ele sobre a situação de alguns jogadores terem recebido contatos do Mônaco, principalmente do Felipe Luiz, né? Foi veiculado, inclusive, por um jornal daqui do Rio de Janeiro, que o Léo Pereira estaria se transferindo para o Mônaco. Essa informação não procede. O próprio Boto falou sobre isso, tá? Não tem nenhuma informação, não tem nenhum contato feito do Mônaco com o Flamengo, do Felipe Luiz com o Flamengo. Agora, pode ter contato do Felipe Luiz com o jogador? Pode. Até o próprio Júlio Miguel Neto trouxe essa informação. O Felipe Luiz entrou em contato com o Jorginho, fez uma proposta para o Jorginho, né? Bateu um papo com ele, oferecendo, enfim, uma situação para o Jorginho poder se transferir para lá para o Mônaco. O Jorginho, segundo o Júlio Miguel Neto, o Jorginho agradeceu, disse que não, que ele está feliz no Flamengo, ele quer continuar no Flamengo, quer se manter aqui no Flamengo, até porque ele tem muita coisa para conquistar ainda, está bem habituado, está bem adequado, e é isso. Agora, se o Felipe Luiz entrou em contato com o Léo Pereira, se entrou em contato com outro jogador, aí é óbvio que o Boto não vai ter essa informação, né? Ou pode até ter, mas o correto é dizer que não recebeu nada, tá? Então a informação até agora é de que não tem nada referente à transferência de jogador do Flamengo para o Mônaco, de contato feito do Mônaco diretamente com o Flamengo, ou Felipe Luiz diretamente com o Flamengo, tá certo? Então, essa foi a informação que o Boto passou, é para a gente ficar tranquilo, como o próprio Jardim falou, não quer que ninguém saia, então aparentemente até o momento ninguém está de saída do Flamengo, beleza, galera? E aí, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre a história do Thiago Almada, tá? Porque além do River Plate, que o Flamengo estava na briga com o River Plate para poder trazer o jogador, surgiram 2 novos clubes, o que é muito complicado, porque eu, no vídeo anterior, eu tinha falado sobre isso. O Thiago Almada tinha dado sinal verde para o Flamengo poder negociar junto ao Atlético de Madrid, tá aí o seu staff, para poder trazer o jogador para o Flamengo. Ele já tinha aceitado, inclusive, voltar a jogar na América do Sul, né? O River Plate estava na jogada, mas também tinha falado que poderia voltar a jogar no Brasil, e aí o Flamengo seria a opção. Só que o jogador tem o interesse de continuar na Europa, caso surja alguma proposta que seja boa para o entendimento dele e do staff. Tá? E a nossa preocupação é justamente essa, porque até então não tinha nenhum tipo de proposta gerada por algum clube de lá da Europa, né? Por um clube que fosse interessante para o jogador, né? Até porque ele quer continuar na Europa, ele quer jogar a Champions League e tudo mais. E aí surgiram 2 informações, tá? A primeira é de que a Juventus seria um desses clubes, tá? Que teria feito um contato com o Atlético de Madrid para poder levar o Thiago Almada para lá, e o segundo clube, a Inter de Milão.
o que é mais complicado. Porque a Juventus ela não vai jogar a Champions League, mas a Inter de Milão joga. E aí é mais complicado. O mais preocupante da Inter de Milão é justamente porque parece que o projeto, segundo informações, o projeto que foi apresentado é justamente de que o jogador iria para brigar pela titularidade, mas com grande chance de ser titular, né? Além de que a Inter de Milão tem jogadores argentinos e é óbvio, né, que a transição ali seria um pouco mais fácil para o próprio Thiago Almada, que já está habituado a jogar até na própria seleção argentina com alguns desses jogadores, né? Enfim, e aí agora a gente está aguardando o desfecho disso tudo. Até então, a informação que se tem é de que o Flamengo continua a negociação, está vendo a negociação com bons olhos, principalmente. Tem essa questão da preocupação de que esses clubes europeus estão fazendo contato, né? Estão fazendo sondagens pelo jogador. Não existe, assim, ainda uma negociação aberta, tá? Nem da Juventus, nem da Inter de Milão pelo Thiago Almada, mas existem sondagens. E aí, quando existe sondagem, a gente sabe que os clubes estão interessados e possivelmente a qualquer momento deve chegar alguma proposta. A torcida é para que essa proposta que chegue não seja atrativa como a proposta que o Flamengo está fazendo, até porque o Flamengo aumentou a proposta pelo Thiago Almada, que até então era de 30 milhões, né, de euros. Então o Flamengo fez um aumento dessa proposta. Antes falava em 20 milhões por 50%, enfim. E o Flamengo está tratando isso, está trazendo novas opções, e aí parece que aumentou a proposta para 36 milhões de euros. Né? Enfim, é uma coisa que a gente vai ter que aguardar. Se eu não me engano, depois eu vou dar uma olhadinha para poder ver se é isso mesmo. Eu não posso estar fazendo confusão, ou são 26 milhões de euros ou 36. Mas enfim, aumentou a proposta, né? O Flamengo autorizou o aumento dessa proposta, né? O BAP autorizou o aumento dessa proposta, e aí o Flamengo aumentou em 6 milhões a mais do que já tinha oferecido anteriormente. Né? Não temos informações de salário, mas a gente sabe que o salário que ele está ganhando lá é algo em torno de $100 por semana, aproximadamente 400 a 450 dólares por mês. Tá? Isso, óbvio, informações que a gente apurou referente ao salário que ele recebe lá. É um salário alto, mas a gente tem nos jogadores aqui do elenco do Flamengo, jogadores que já recebem esse tipo de salário. Bom, aumentaria a questão do caixa do Flamengo? Com certeza. Do custo do Flamengo? Com certeza aumentaria. Mas a gente sabe também que jogadores irão sair do plantel no final do ano. Isso também poderia ser negociado, o BAP pode fazer essa adequação para trazer esse jogador. E aí existem também essas duas possibilidades aí de outros 2 reforços que o Flamengo está procurando, que o próprio Jardim falou que é necessário. A informação que se tem é de que o Flamengo trabalha a possibilidade do Thiago Almada, mas também trabalha a possibilidade de um outro avançado, tá? E aí esse avançado seria ali para poder brigar com o Pedro, né? No caso da posição do Pedro ali de centroavante, enfim, um jogador mais fixo de área, que seja mais incisivo, né? Até porque, como eu tinha falado antes, o Pedro, a gente tem um atacante que é um dos melhores da atualidade no Brasil e na América do Sul, né? Mas a gente também sabe que tem problemas físicos e tudo mais. Então, para jogar em alto estilo, né? Em alta rotatividade o tempo todo é mais complicado, então o Flamengo precisa se reforçar referente a isso. Para finalizar aqui o vídeo, teve uma informação de que o Matias Vinha estava interessado em retornar ao Flamengo, né? Voltar a trabalhar junto ao Flamengo, porém essa informação que foi passada, que a gente fez a apuração, é de que o Flamengo está satisfeito com o elenco que tem, pretende manter o mesmo elenco, aguardando agora o que o River vai decidir, até porque o River tem a proposta, né? Tem a opção da compra do jogador. Não se tem informação se o River vai fazer essa opção da compra. Caso não faça, o jogador possivelmente deverá retornar ao Flamengo, e aí com essa situação dos laterais esquerdos ali, que o Flamengo vem tendo, né, de questões de adaptação, alguns jogadores que não estão jogando no nível que deveria jogar, pode ser que o Vinha retorne ao Flamengo, vamos aguardar também. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, vou pedir para vocês deixarem o like aqui no canal, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, e se você quiser
deixar aqui a sua contribuição para o canal, tá aqui, tá na descrição do vídeo, o nosso Pix, que é venancio.costa79@gmail.com, para você poder dar a sua colaboração da forma que você quiser. Toda colaboração será bem-vinda e a gente quer atingir a marca de 5.000 inscritos até o mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, inclusive. Então a gente está com essa meta aí, contando com a ajuda de vocês, beleza? Saudações rubro-negras, não deixe de esquecer, não esqueça de deixar o seu like aqui no canal, tá bom? No nosso vídeo, e a sua inscrição, que é muito importante também, beleza? Saudações rubro-negras para todos vocês, grande abraço e até o próximo vídeo.